Liderança e propósito. Apoio Cisprime do Brasil. Faça parte da maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país. Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Você já sabe que o programa Liderança e Propósito aborda com bastante profundidade esse tema, trazendo aqui sempre líderes que fazem diferença na região. Pessoas que não estão no mundo de passagem, pessoas que querem fazer a diferença no mundo, seja liderando empresas privadas, empresas dos setores governamentais, empresas sem fins lucrativos, enfim, líderes que estão no mundo para fazer a diferença. E eu sempre começo o programa com uma frase que ela acaba remetendo ao meu convidado, à minha convidada. E a frase de hoje, apesar de não ter ter um autor desconhecido, para mim ela tem tudo a ver com a minha convidada. Uma mulher forte é naturalmente determinada, por isso não tem medo de lutar por seus ideais e não abre mão dos seus princípios. Para mim tem tudo a ver com a minha convidada, Fernanda Veneziani, que aqui está, querida. Obrigada, Rogério, obrigada. Seja bem-vinda ao Liderança e Propósito. Obrigada, eu que te agradeço pelo convite, por estar aqui nessa casa tão importante em Santos. Imagina, uma honra é nossa. A Fernanda, para quem não sabe, é CEO da Terra Master Logística e também Terra Master Terminais. A Fernanda é formada em Administração de Empresas, formada em Direito, com pós em Administração de Empresas, tem longa experiência no setor de transporte, comércio internacional, comércio exterior e já há mais de 12 anos está à frente da operação da Terra Master aqui em Santos, que é uma transportadora bastante importante aqui na região. E, como vocês sabem, eu sempre trago para cá líderes que de fato fazem a diferença, mulheres muito potentes na região, que comandam empresas, como é o caso da Fernanda, empresas que têm uma presença masculina muito forte. Então, eu queria começar esse bate-papo com você, Fernanda, você contando um pouco como é que começou a sua carreira, porque eu sei que não começou sendo CEO de transportadora. Não começou sendo CEO de transportadora. Eu vou te contar, Rogério, desde pequena eu era bailarina. Bailarina? Eu era bailarina. Era isso que eu gostava de ser. Não que as minhas amigas bailarinas brigam comigo, que diz que uma vez bailarina, para sempre bailarina. Então, ainda estou. Mas, então, eu não tinha nenhuma visão profissional. Eu não tinha nada que eu ansiasse profissionalmente. Os meus pais, maravilhosos, não tiveram formação acadêmica. Uhum. Então, a gente não tinha um exemplo de vida profissional a seguir em termos acadêmicos para eu escolher a minha faculdade. Enfim, eu fui trabalhar com o meu pai. Eu não era CEO, meu pai tinha uma transportadora na época. Ele estava, graças a Deus, ele venceu na vida, era uma pessoa muito bem sucedida. E eu fui trabalhar, eu era filha do dono. Sim. Mas eu fui trabalhar como auxiliar. Uhum. Tomei muita bronca, pastei muito, aprendi muito, mas aprendi sendo a filha do dono. Sim. Né? Então você toma a paulada de um lado, porque tem muita gente querendo puxar o teu tapete. Sim. E toma bronca, porque o meu pai era uma pessoa muito exigente, maravilhoso, mas ele era muito exigente. A geração dos nossos pais era assim. Era assim. Cobrava bastante. Olha, eu tenho passagens com ele profissionais muito interessantes que me engrandeceram muito, fizeram de mim também a pessoa que eu sou. E nessa trajetória profissional eu fui crescendo junto ali com a idade, depois eu quis casar, então uma coisa vai ficando mais pesada, porque você precisa se manter, né? Você tem compromisso financeiro. Eu fiz a faculdade de Direito já trabalhando. Uhum. Tanto que me formei e não fui trabalhar na área, apesar de ser uma apaixonada pelo direito. Uhum. Eu amei a faculdade do início ao fim, estudei muito, gostei muito de tudo que eu fiz dentro das possibilidades que eu tinha.
Depois de formada, continuei lá um tempo com meu pai. Meu pai teve um problema de dissolução de sociedade. Ele tinha um sócio. E essa dissolução de sociedade foi, na época, meio mal conduzida. Enfim, passado um período, o meu pai encerrou as atividades da empresa dele. E eu? E agora? E aí eu falei, bom, então eu vou dar início à minha carreira jurídica. Certo. Eu vou trabalhar com Exercer aquilo o que eu direito. gosto. Que eu achava que gostava, Sim. porque eu amo direito até hoje. E aí eu fui advogar. Aqui em Santos mesmo? Aqui em Santos. Eu montei um escritório. Meu irmão, na época, tinha uma namorada que estava se formando em direito. Então, a gente tinha, eu que já tinha uma certa experiência, uma vivência profissional e de vida, e ela bem nova, fresquinha, saindo da faculdade, com o gás todo. Então, a gente montou um escritório, montamos juntas, e iniciamos a carreira de advogadas. De advogados. Quando eu entendi que eu detesto ser advogada. Falei, gente, isso não é para mim, não gosto disso, não gosto disso. Não é, assim, o direito não necessariamente você precisa advogar. Claro. E, aliado a isso, eu já estava no momento da minha vida que eu tinha responsabilidades financeiras que não me permitiam esperar o prazo de um profissional liberal se estabelecer. Né? Dizem aí, eu não sei se essa afirmação é correta, mas que é mais ou menos uns 10 anos para você se estabelecer na carreira onde você é um profissional liberal. Então, eu comecei a procurar emprego. E, por uma das boas coisas da vida, eu fui cair numa multinacional, onde uma amiga estava saindo para ir morar em Portugal, e o cargo dela ia ficar vago. E nessa mesma empresa tinha uma outra amiga que trabalhava, era a Panalpina. Então eu fui para uma entrevista aqui em Santos, e quando eu cheguei lá, o gerente que estava me entrevistando, ele falou, olha, eu só te chamei de tanto que a Cris e a Fabiana insistiram, porque o seu currículo está muito além da vaga que eu tenho para te oferecer. E eu falei para ele na época, Capra, eu sei de tudo isso, eu preciso começar. E se for numa empresa como essa, que é uma multinacional, deixa na minha mão, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir. Atrevidíssima, fui para ganhar R$1.500, eu lembro disso. Sim. Mas eu queria, naquela época, eu precisava de crachá, ticket, plano de saúde, era o que eu estava precisando. E eu fui. E eu conhecia de transporte, e eu sabia de direito. Aí eu fui para o comércio exterior, que é mais amplo, né? O transporte é o último braço aí do comércio exterior. E fui aprender. Só que nesse fui aprender, também fui me atirar. E nesse que eu fui me atirando, eu fui crescendo dentro da Panalpina. A diretora, entrou uma diretora nova lá. Nós tivemos uma primeira reunião com um cliente que eu tive que participar e ela falou assim para mim, nossa, gostei muito de você. Passou um tempo, surgiu uma oportunidade, um supervisor se acidentou e eu falei para ela, olha, Renata, eu estou à tua disposição, viu? Essa coragem sempre foi algo presente em você, né? Mesmo para aceitar o desafio na Panalpina, claro que tinha uma necessidade, né? Mas você deu a cara a tapa, falou assim, me entrega que eu vou dar resultado, deu resultado e sempre se colocou à disposição. Porque isso é uma coisa também que os líderes, eles esperam dos liderados. Pessoas afim do trabalho, afim de aceitar o desafio, né? De pegar aquele desafio e me dar que eu vou entregar. E hoje a gente vê, né, todo tipo de reclamação, e uma delas hoje é de que as gerações atuais não querem aceitar esses desafios de ascenderem profissionalmente assumindo posições de liderança, né? Mas aí, nessa conversa com essa diretora, você se colocou à disposição. Me coloquei à disposição e ganhei uma admiradora e em torno de uns 60 inimigos. É mesmo? Porque eu estava 1 ano na empresa. Só 1 ano? É. A empresa tinha uma equipe já grande, robusta, tinha um gerente regional. Então, até hoje eu não elaborei direito se a minha conduta foi
correta ou não, mas Sim. eu tinha um contato direto com ela. Eu acredito que eu não tenha, eu sou muito preocupada com a questão de ética, mas enfim, eu tive muita adversidade para Sim. assumir esse cargo. Mas você assumiu que cargo especificamente? Um cargo de supervisora de importação. Certo. E que, para te falar a verdade, eu não sabia nada do que eu tinha que fazer. Eu não sabia, mas eu fui. E aí, para resumir, para deixar essa história um pouco mais curta, passaram-se alguns meses, ela veio a Santos e falou, olha, você vai comigo para São Paulo. Uhum. Eu tinha uma filha de 2 anos. Nossa. E eu falei, meu Deus, como assim eu vou para São Paulo? E ela me carregou e a Renata foi dentro da Panalpina, ela me puxou Sim. com a mão. Eu me entreguei muito e fui reconhecida, eu acho Sim. que é isso. Sim. Então, eu entrei como assistente em 2004 e saí de lá como gerente operacional, liderando uma equipe de 30 e poucas pessoas, já desta vez na sede da Panalpina Brasil. Certo. Que ali eles faziam, ela criou ali um Share Service Center, onde a gente fazia o back-office de toda a área operacional, de vários serviços ligados ao operacional, e ali eu fiquei. Eu fui crescendo na empresa. Foi uma escola, com certeza foi uma escola para você, né? Maravilhosa, em todos os sentidos. Também penei muito, tive reuniões difíceis, tive oportunidades de estar com gente muito importante, porque a Panalpina é uma multinacional suíça. Eu trabalhava com uma área de auditoria interna, operacional, auditoria operacional mesmo. Então, vinha auditorias de fora, com quem eu me reunia por várias vezes durante o ano. Então, eu tive grandes oportunidades de conhecer, de ter contatos, pessoas que eu carrego comigo até hoje. Essa Renata mesmo, ela saiu da Panalpina, ela foi ser CEO da Suisport. Puxa. E nós somos grandes amigas até hoje. Ela já saiu da Suisport, a última vez que eu a vi foi em fevereiro desse ano. Ela estava aposentada, ela falou, amiga, não quero mais. Eu quero poder acordar e me trocar sem pressa. Coisa simples, né? Passar creme hidratante no corpo. Foi isso que ela me falou. A semana passada eu falei com ela, ela falou, ai Fê, não aguentei. Já estou trabalhando novamente. Não Porque aguenta, é isso né? que a gente é. Não Nós somos aguenta. assim. Não, Sim. eu não dou conta, eu não Sim. dou conta. Nesse ínterim de E aí? Panalpina, o Tiago, em 2005, que é o meu irmão e o meu sócio e o meu amigo e o meu vizinho, ele tem vários papéis na minha vida, ele montou a Terra Master. Ele montou a Terra Master por uma necessidade de mercado, por uma visão que ele teve. Então, ele montou a Terra Master em 2005. E desde o início, ele me convidando, vem, vem. Eu estava... Você estava bem empregada, numa posição confortável. Confortável, não tinha qualidade de vida, né? Sim. Porque se sobe e desce, Sim, ele subida. não é muito legal. Os meus filhos... A minha filha, tadinha, ela não teve mãe por um tempo, né? Sim. Porque multinacional é assim também, né? Você trabalha muito. Nos últimos dias do mês, eles me pagavam um hotel, eu ficava hospedada em São Paulo para poder trabalhar até 2, 3 horas da manhã e estar lá às 8 de novo. Loucura. Mas, enfim, o Tiago vivia me convidando e aí eu tinha receio também, porque a gente tinha um histórico de empresa familiar que fechou. Sim. Mas, em 2013, essa própria Renata foi assumir um cargo na América Latina e chegou para mim e falou, olha, a pessoa que vem para o meu lugar vai trazer para os cargos, porque nesse momento eu já era a primeira pessoa abaixo dela. Sim. Vai trazer para os cargos de confiança, gente de confiança dele. Então, você já está na lista de demitidos. Mas eu já te recoloquei, eu já negociei o seu passe com a empresa X e você vai trabalhar com o Sérgio, o salário vai ser o mesmo. Ela fez tudo por mim. Sim. Mas eu fiquei arrasada de sair da Panalpina. E o Tiago falou, bom, então agora é a hora, né? Então vem. Agora é a hora, porque, veja bem, eu estou precisando de uma pessoa para conduzir um processo aqui específico de profissionalização da empresa tal, e você tem a cara disso. Entre dúvidas, desafios, vai lá, vem cá, negocia aqui, negocia ali,
Então, negociei com o Tiago, meu irmão naquele momento somente, a minha entrada na sociedade da Terra Master. Que bacana. Não, é uma belíssima história, né? E é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Não é porque você escolheu uma profissão que você está fadado a terminar executando aquela profissão. Eu trago toda hora pessoas aqui que fizeram uma escolha, se arrependeram da escolha, mas o que é importante você saber é que, independente se você vai mudar ou não de profissão, ela sempre será útil na sua trajetória. Não tenho dúvida o tanto que o direito ajuda a vida da Fernanda, seja na empresa multinacional, na Panalpina que ela trabalhou, seja hoje comandando uma empresa. Eu sempre falo isso, que eu fiz odontologia e ela já me serviu demais em vários momentos da minha vida profissional. Então você não perde nada. Então é uma bela carreira construída dentro do setor de transporte e logística. A gente vai agora para o nosso intervalo comercial. Eu te espero na volta. Não sai daí. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, hoje com a querida Fernanda Veneziani, CEO da Terra Master Logística e Terminais. Fernanda, então estávamos falando no bloco anterior a respeito da sua vinda então para a Terra Master, a convite do seu irmão. Para mim fica nítido que, tudo bem, você já sabia que ia ser desligada do emprego, apesar de já ter garantia de uma outra posição. O que te moveu a aceitar esse desafio de trabalhar junto com o teu irmão na Terra Master? Rogério, eu, como todas as mulheres, como todos os seres humanos, a gente executa vários papéis na vida. Sim, sim. E desde sempre eu falei que dentre todos os papéis que eu executo, eu tenho certeza que aquele que eu vim para exercer é o de mãe. Ah, que bacana. Ser mãe é a minha maior alegria, a minha maior missão, o meu maior objetivo. Então, assim, esses 8 anos, porque foram 9 de Panalpina, 1 em Santos e 8 em São Paulo. Eles me deixaram longe. Dos seus filhos? Dos meus filhos, do meu marido, que era o amor da minha vida, e eu tinha pouco tempo com eles. Sim. Então, é uma oportunidade de voltar para cá com segurança, com um propósito maior que eu tinha dentro da empresa. E com tudo isso, eu estar perto, mais perto da Seus minha amados. Família, isso pesou demais na minha decisão. Foi realmente isso que foi a grande virada de chave ali. Né? Eu sei dessa sua predileção e da sua paixão por liderar pessoas. E já fazendo exatamente a ponte para uma pergunta que eu também faço bastante aqui, eu sei que é uma resposta que é difícil a gente falar de nós mesmos, é mais fácil um liderado falar. Mas como é que é a Fernanda como líder? Como é você, aquela líder que dá o caminho, que deixa o liderado errar, que gosta de apontar os erros, cobra, centraliza? Fala um pouquinho de você como líder. Vou falar da líder de hoje, né? Porque essa daí já passou por tantas etapas. Nesse caminho de gostar de pessoas, o meu propósito, isso eu tenho muito alinhado com o meu sócio, nós temos um propósito maior que vai além do transporte rodoviário, que é formar pessoas. Formar pessoas. Formar pessoas. Eu só formo pessoas se eu entrego para elas a responsabilidade das decisões, das coisas. Então, assim, eu sou muito apoiadora, eu gosto muito de apoiar nas decisões, eu dou muita liberdade. Lógico que eu criei nessa trajetória pontos de controle que são eficazes para que eu possa, né? Não é entregar, não é delargar, é delegar de maneira adequada. Então, não, eu não sou de brigar. Eu sei que não. Não sou sequer de levantar a voz, eu não gosto disso, eu gosto de abraçar, de passar a mão na cabeça e de sentar para conversar e falar, ó, normalmente, quando alguém entra na minha sala me trazendo qualquer questão, eu devolvo. Sim. Como é que você faria? A maneira da gente educar é essa, né? E quando eu vejo que não é todo mundo que tem essa capacidade, a gente também aprende a identificar, e aí a gente, com algumas pessoas, você tem que ser pontual. Eu acho que o importante na liderança é você ter uma tomada de decisão rápida e segura. Sim. Nem sempre aquela vai ser a melhor decisão. melhor, mas você tem que
passar essa segurança. Você acha que você tem que, quando alguém te chega com qualquer questão que seja, a gente tem que ter um pensamento rápido e eficaz para dar um direcionamento. Sabe que tem um mestre que foi meu mentor há um tempo atrás, Luiz Felipe Miranda. Ele sabe do carinho e admiração que tem por ele. Ele foi CEO da Avon por 18 anos, foi meu mentor na última passagem pelo ambiente corporativo. E ele tem uma frase que é a seguinte: a pior decisão é aquela que não é tomada. Você fica postergando, não resolve. Essa é a pior de todas. Mas eu já faço uma ponte para mais uma pergunta, que eu também faço muito, que é assim, gerir pessoas significa a gente estar atento às pessoas, né? E somos humanos, não somos máquinas, né? Cada um com suas dores, com seus sofrimentos, com seus problemas pessoais. E como é que é quando a gente está sofrendo, né? Como a gente como líder, porque como CEO, eu já fui CEO de empresa também, e assim, é uma posição muito solitária. Ela costuma ser muito solitária, você toma decisões duras muitas vezes. Eu sei que você tem um sócio, tem o Thiago, participa com você ativamente da gestão da empresa, mas ser CEO é uma posição muito solitária, né? E muitas vezes a gente não tem quem recorrer, né? E eu queria dizer para todos que estão nos assistindo, assim, eu tenho um enorme carinho e respeito por essa pessoa e assim, a gente não se conhece há muito tempo, mas desde o primeiro momento que a gente conversou, a gente criou uma empatia muito grande, porque uma pessoa que vem de uma situação de perder um marido tão amado que eu sei que foi, eu sei que é um tema muito sensível, eu não queria abordá-lo, mas me sinto obrigado a abordá-lo. Me sinto obrigado porque eu sei que não é fácil, né? Você está sempre falando disso, sempre trazendo a memória dele, né? É uma pessoa que se foi não faz muito tempo, né? E assim, gerir uma empresa, né? Como a gente vê muitas vezes um colaborador que está passando por um momento difícil, a gente vai lá e entende, né? Mas é difícil quando a gente não tem quem entenda o nosso dia a dia, né? Como é que você faz para superar, lidar com essa dificuldade de ter tido uma perda tão importante que foi do seu esposo, tão amado aí há tão pouco tempo, e ter que lidar com a gestão de um negócio tão complexo? Eu adoro falar do Valmir. Eu vou falar dele sempre. Tem um pensador que dizia que a pessoa morre duas vezes. Uma quando ela parte, a outra quando deixam de falar dela. Sim. Então, não precisa se desculpar, porque eu adoro falar do Valmir. Ele continua sendo minha inspiração para viver o que eu preciso viver para viver a minha missão. O jeito que a gente faz uma coisa, eu acredito que a gente faz todas as coisas. Então, você não vai encontrar uma Fernanda diferente na empresa do que você encontra na minha casa. Até era motivo em casa de, às vezes, que o meu marido e os meus filhos falavam: você vem aqui, você dá ordem como você pensa que você está na Terra Master. E é assim, eu sou essa, eu não sei ser falsa, eu não sei ser diferente. E aí, eu tive esse retorno. Porque quando o Valmir partiu, todo mundo me carregou no colo. Que bacana. Aí. Eu não deixei de exercer a minha função. O meu irmão, que é meu sócio, acho que no interior dele, sem perceber, o meu marido foi sepultado numa segunda, na terça ele me ligou perguntando que horas que eu ia para o escritório. Mas é porque ele não ia conseguir me ver sofrer. Sim. E isso foi preponderante para me fazer, não naquele dia, não na terça, mas na segunda seguinte eu levantei e fui. E foi. E eu só recebi carinho. Sim. Eu só recebi apoio. Eu sentei na minha mesa e até hoje é assim, enquanto eu estou ali sentada, a dor não vem, porque eu estou trabalhando com outros propósitos. E falo, você já foi lá, você já ouviu eu falar dele, todo mundo que vai lá eu falo dele, eu tenho uma foto dele. Mas eu não pude deixar de ser quem eu era. Sim. E eu queria dizer o seguinte, do orgulho que eu tenho de trazer você aqui, tá? Orgulho. Eu falo isso em cada entrevistado que eu trago aqui. A gente faz uma seleção muito criteriosa das pessoas que a gente convida aqui. Porque para mim, acima de tudo, ser um grande líder é ser uma pessoa humana. É ser alguém que reconhece no seu liderado alguém que tem as suas necessidades, seus desafios diários, as suas perdas,
né? E assim, eu quis trazer à tona um assunto que é tão sensível para ela, porque eu sei que isso para mim só enobrece o belíssimo trabalho que ela está fazendo à frente da Terra Master junto com o Tiago. E a gente sofre, somos humanos, CEOs de empresa também sofrem, né? Também passam pelos seus grandes desafios, e para mim está aqui um exemplo belíssimo de CEO, uma mulher forte, guerreira, que não desiste das suas lutas, que está à frente de uma operação que só cresce, né? Num momento muito importante para a região. As empresas estão investindo pesado no crescimento do porto. Então, assim, só queria te agradecer, tá? Agradecer enormemente sua vinda aqui, né? Essa abertura da gente poder conversar. Foi um grande prazer. As portas do programa Liderança e Propósito estão abertas para você sempre, para o Tiago também. E eu queria agradecer você, nosso espectador, que nos honra com a sua audiência mais uma vez. Eu falo que, com certeza, a gente pode não ser o programa da maior audiência da Baixada, mas a gente tem os melhores espectadores. Talvez a audiência mais qualificada da região, pelo nível das pessoas que me abordam na rua, elogiando os nossos entrevistados que a gente traz aqui, o nosso bate-papo tranquilo, fluido, falando de negócio, falando de liderança, de um jeito leve que você possa compreender. Tá bom? Te espero então no nosso próximo Liderança e Propósito, toda quarta-feira, às 20 horas e aos sábados, às 18h30. Também no Santa Portal você encontra todos os programas gravados e no nosso Instagram, Liderança e Propósito. Te vejo então no próximo programa. Até lá! Liderança e Propósito. Apoio Cisprime do Brasil. Faça parte da maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país.